Assim que comecei a escrever esse roteiro, já me deparei com uma confusão muito comum atualmente, embora inaceitável, e se vista pelos olhos de algum acadêmico, potencialmente fatal. O erro, contudo, foi confundir a Ilíada de Homero com o filme Troia de 2004, ainda que muitos apenas conheçam o filme. Sobre o filme, confesso que não lembro muito, além do fato de Aquiles ser interpretado por Brad Pitt e que Menelau e Agamenon são representados como uma dupla de fanfarrões arrogantes sem o mínimo de nobreza exigida por suas posições e demonstrada no original. A mistura de elementos numa posterior leitura é natural para quem teve contato com o filme antes do livro. O que é lamentável é ter gravado na mente imagens que dificilmente são dissociadas ao lermos o original, e que com o original pouco tem a ver. Para além disso, as imagens mentais que o original nos proporciona, na minha opinião, são muito mais maravilhosas que a representação cenográfica. Aliás, confusão é um bom termo para descrever a Ilíada, que, embora clara e direta, é composta de diversos mal-entendidos entre deuses e homens, e destes entre si, que, se levados ao extremo, eclodem em desastres e caos. Vide o emblemático caso do líder Agamenon testando o moral das tropas ou o próprio desentendimento deste com Aquiles. Acontecimentos estes que observamos vividamente durante a narrativa efetivamente. Se por um lado o desalinho entre a Liga dos Gregos, Troianos e Deuses é um dos motores invisíveis da narrativa, estruturalmente a Ilíada está longe de ser uma bagunça. Composta de mais de 15 mil versos em hexâmetros datíricos, o poema épico pode ser considerado um dos maiores esforços de organização metódica da história humana. Considerada a métrica tradicional da poesia épica, o hexâmetro datírico, quando cantado, possui um ritmo lento e solene, ideal para a atmosfera de guerras, feitos nobres e até divinos que a obra retrata. Tanto é assim que essa métrica ficou sendo conhecida como hexâmetro heróico e é tida como natural do estilo elevado, entre as medidas de gênero da poesia helênica. Ou seja, para se abordar outros temas mais corriqueiros, os gregos podiam lançar mão de outras métricas, como por exemplo o iambo. Assim sendo, outras métricas eram também utilizadas para temas sem tanta importância. Tanto é assim que o iambo era usado para a composição de comédias, por exemplo. Tudo isso é importante, pois Homero, se existiu ou não como uma única pessoa, é o fruto final de uma longa tradição de poesia oral que havia na Grécia, ainda antes do advento da escrita grega. Embora, como se sabe, houvesse um silabário conhecido como linear B antes do grego antigo, que era utilizado com fins burocráticos pelos povos micênicos no final da Idade do Bronze, entre 14 a 12 a.C. Dessa forma, a poesia que realmente inaugura tanto a escrita quanto a literatura ocidental é a Ilíada por volta do século 8 a.C., que, embora seja improvável, gosto de acreditar ter sido composta por apenas um homem, que, segundo a tradição, era cego, como os relatos nos levam a crer. Em compensação, a título de curiosidade, do lado oriental do planeta, temos a Epopeia de Gilgamesh, cuja versão babilônica padrão data de 13 a 10 a.C. As questões relacionadas a Homero e suas obras vão ser fruto de estudo entre os especialistas do assunto e os comentários sobre sua obra vão desde Aristófanes de Bizâncio, diretor da Biblioteca de Alexandria, em 2 a.C., até os helenistas contemporâneos, sendo sua obra de conhecimento de figuras importantes como Platão. Se, como se supõe, com quase 6 séculos de diferença entre Homero e Aristófanes, já se era difícil de limitar o indivíduo e sua obra, imaginem com quase 3 milênios de intervalo, em que guerras se alternavam com incêndios, desastres naturais e, talvez o mais perigoso elemento de todos, a perda do saber, especialmente do grego. Sendo Homero um homem ou a manifestação coletiva do imaginário e costumes de um povo, é interessante notar que o poeta, talvez involuntariamente, tenha sido o canalizador responsável por cristalizar a energia e o sentimento de diversas tribos que, de repente, em sua obra, tenham vislumbrado a primeira luz de um sentimento incipiente de nacionalidade. Nesse caso, para os gregos, obviamente. Se assim foi, a Ilíada, juntamente com a Odisseia, são os livros que podem ser considerados como constituintes da Grécia Antiga, ainda que, e esse é um ponto importante, Homero não narre os acontecimentos diretamente relacionados ao seu presente, e sim eventos que ocorreram 400 anos antes do seu suposto nascimento.
É curioso notar que a descrição que faz desses acontecimentos em muito remete ao sentimento contemporâneo de melancolia com relação ao passado, uma vez que tudo que Homero descreve é perfeito. Por exemplo, o carro bem construído, ou tal homem semelhante aos deuses, que levantou uma rocha que nem dois dos adultos de hoje conseguiriam, e por dias de hoje entendam como 8 a.C. Tal sentimento é reforçado por Nestor, um dos personagens, que adora falar do seu passado, onde tudo era mais perfeito ainda. Tempo este que podemos supor ser ainda anterior a 14 ou 12 a.C., uma vez que Nestor parece ser um indivíduo centenário. Tal tópico referente à estética é fundamental em Homero, e no seu relato não há espaço para miséria, nem, especialmente, para fealdade. A Ilíada, além de estruturalmente grandiosa, é engenhosamente narrada. Ao invés de o poeta começar do início, ou seja, com o concurso de beleza divino e posterior suposto rapto de Helena de Esparta por pares de Troia, ele nos conta os últimos 50 dias aproximadamente de um sítio que durou 10 anos. Nesse sentido, ouso dizer que o poeta adota artifícios narrativos considerados modernos para a composição de seu canto. Ou será que, por sua vez, são os poetas modernos que adotam artifícios antigos, julgando serem inovadores? Além disso, o poeta não nos conta o final de sua obra, ou, pelo menos, o final que queremos ver, e que, em volta dele, todo o teatro é montado, ou seja, a queda, efetivamente, de Troia, coisa que só vai fazer por meio de rememorações na Odisseia, e para mim, isso é genial. Nesse sentido, a Ilíada nunca foi sobre Troia. A Ilíada é a epopeia de Aquiles, motor da tragédia de Heitor. Tomando a janela de tempo abordada pela Ilíada, imaginemos que tanto Aquiles quanto Heitor são dois relógios idênticos. O do grego, Aquiles, representa sua fúria, e o do troiano, Heitor, sua derrocada. Quando o relógio de Aquiles badala, e por esse badalo fixemos sua briga com Agamenon, seu movimento é paralisado e dispara o gatilho do relógio de Heitor, que efetua toda uma revolução até a morte de Pátroclo, parando seus ponteiros no mesmo local que os de Aquiles. A morte do amigo querido reinicia o aparelho de Aquiles, mas agora ambos os relógios correm em sintonia, o de Aquiles e o de Heitor, até que os ponteiros da vida de Heitor parem forçosamente pelas mãos de Aquiles. Nesse momento é permissível dizer que o som emitido por ambos os instrumentos é o canto do cisne vocalizado por esse dueto antagonista. Os dois instrumentos deixam de funcionar mutuamente, pois se inicialmente a Ilíada era sobre a cólera de Aquiles, aqui, nesse momento, já não há mais cólera, e sim um vazio por tudo aquilo que antes o preenchia, especialmente a raiva. Assim sendo, Aquiles morre no momento em que mata Heitor, porém o assassino continua vivo, aturdido, com uma alma penada, sendo o epílogo de si mesmo. Homero, talvez antecipando-se a Aristóteles, tomando todas as liberdades possíveis, faz com que Aquiles haja na narrativa como motor imóvel na maior parte do tempo, tanto que o herói se ausenta do canto 1 até a morte do colega, que acontece no canto 18. Nesse interim, põe direta e indiretamente em movimento todas as peças da narrativa até voltar à ação. Na massa das tragédias intrínsecas à guerra, da qual a de Troia presenciamos, não há tragédia superior à do troiano Heitor. Heitor, indiscutivelmente, é o melhor homem de todos dentro da narrativa. Bom filho, esposo amoroso e príncipe bondoso, Heitor tem tudo a perder, os pais, a esposa e a pátria. Além disso, carrega a vergonha de ser irmão do causador do conflito, que trouxe a desgraça do além-mar para dentro da cidade e com ela a guerra. Heitor, como Atlas, leva o mundo nas costas, o seu mundo. Aquiles, por sua vez, além de Pátroclo, não se importa com os gregos. Já no primeiro verso, Homero nos diz que ele tantas dores trouxe aos aqueus e tantas almas valentes lançou no Hades, ficando seus corpos como presas para cães e aves de rapina. Os aqueus representam a liga dos gregos. Tais almas são de ambas as pátrias, mas ele tinha o poder de que dezenas dessas não fossem gregas. Diferente de Heitor, Aquiles tem opções, além de um contato direto com os deuses, que é a sua mãe, a ninfa Tétis, sendo ele próprio um semideus. Por esse ângulo, há uma assimetria de informação no que tange ao destino de ambos os heróis, o que realça o drama do guerreiro troiano que nada sabe. Ademais, Aquiles, diferente de Heitor, procura a guerra em busca de fama, mesmo tendo sido alertado por sua mãe que seu destino seria morrer em Troia, tão logo eliminasse seu rival. Aquiles, diferente de Heitor, opta por se ausentar,
enquanto os gregos não lhe implorassem para que voltasse. E nem quando isso acontece, ele retorna. E por fim, Aquiles assente que Pátroclo envergue suas armas e parta para a guerra, onde é morto. Primeiro pelo próprio Aquiles, que o autoriza, depois por Apolo, que o despe, e em seguida por Euforbo, que o fere, e por fim por Heitor, que o mata. Pátroclo mesmo o confessa, no canto 16, verso 850, onde diz: Tu, contudo, foste o terceiro a matar-me. O único problema é que o personagem errou na contagem. Por essa perspectiva, Aquiles deveria concentrar sua intenção homicida em si mesmo, mas isso, de fato, não seria heróico. Como se não bastasse o peso de tal fardo, Heitor, em certo momento, apresenta o elemento fundamental que, quando trucidado, configura a tragédia propriamente dita. Heitor tem esperança. Em uma chance única, com fogo ameaça os navios gregos, no instante que parece ser o desenlace de todo um conflito de uma década. Mas tal fogo que ostenta, figurativa e literalmente, vira cinzas, da mesma forma, em sua mão e em seu peito. É que não estava destinado a Heitor que afastasse a ruína de sua cidade. Só que os deuses esqueceram de avisá-lo. Porém, ainda que o tivessem alertado, creio que Heitor faria tudo novamente, pois é o melhor dos troianos, e o mais humano dos heróis representados na obra. Assim, é significativo que o livro que começa com a cólera de Aquiles termine com o funeral de Heitor, domador de cavalos.